E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar do lado bom das fics. Uma das coisas que eu mais percebo aqui no canal é que o pessoal tem muito, apreço e também rejeição quando falamos de fics. Por quê? Há aquelas pessoas que se sentem apaixonadas e curiosas por aquele universo misterioso e quase impossível de pensar que vai acontecer com uma pessoa, e tem também aquelas pessoas que acham que é um absurdo um artista fazer fics, que ele tem que ser verdadeiro e falar só a verdade o tempo todo. Aqui a gente vai discutir o lado que as fics agem de forma positiva na carreira dessas pessoas, ok? Então fica comigo e vamos falar sobre esse assunto aí. Mas antes, já quero aproveitar e falar uma coisa pra vocês, que se vocês por acaso não são inscritos neste canalcito, por favor, se inscreve, gente. Vem fazer parte da minha comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados. Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais esse conteúdo aqui. Bom, vamos começar entendendo primeiro o que são as fics, né? As fics nada mais são do que histórias que são criadas sobre artistas ou celebridades para poder fazer com que as pessoas tenham interesse em clicar e ir atrás daquelas histórias, né? Normalmente essas histórias têm um teor mais sensacionalista, ou seja, elas são feitas literalmente para gerar curiosidade nas pessoas e aproveitar ao máximo do que as pessoas têm vontade de consumir. Então vocês percebem que às vezes histórias mais absurdas são aquelas que são mais clicadas. Um exemplo disso é o que a gente viveu durante a história toda de vida do Michael Jackson, né? O Michael Jackson tinha fics criada diariamente sobre ele. A gente ia desde despigmentação da pele, sendo que ele tinha um vitiligo e o vitiligo destruía, era uma doença, mas eles não falavam o que era o vitiligo, eles não educavam a população, eles aproveitavam a ignorância da população para poder falar assim: o Michael Jackson tá pintando a pele de branco porque ele não quer ser mais negro, você acredita? E o povo via a imagem e falava: meu Deus, Michael Jackson, tô muito triste com você, como você faz isso com os negros, entende? Então assim, eles aproveitavam da ignorância da população para poder fazer esse tipo de coisa. Assim como eles fizeram também da câmara de oxigênio, assim como eles fizeram também do Eiko Jayco, né, que era falar que ele era um monstro, um esquisitão, sabe? Porque ele tinha gostos caros e ele gostava de gastar o dinheiro dele com o que ele queria. Então assim, se ele comprou um rancho, fez um negócio com roda gigante, afins, isso faz dele um esquisitão, entendeu? E não simplesmente uma pessoa que tá fazendo o que ele quer com o dinheiro que ele trabalhou para poder ganhar, né? Já pensou se você que tá aí assistindo, tá vendo aí a blusinha que você tá usando agora? Vamos supor que as pessoas fossem totalmente contra você usar essa blusinha que você trabalhou e gastou o seu dinheirinho para poder comprar. As pessoas irão falar assim: nossa, mas ele é muito excêntrico, como que uma pessoa pode fazer isso para comprar uma blusinha dessa? É o mesmo sentimento, gente. A diferença é que ele é uma pessoa famosa e a gente não é famoso, entendeu? Então assim, é aí que vem o equilíbrio do negócio. Anyway, outras pessoas também tiveram as suas vidas sendo super afetadas pelas fics. Um exemplo disso é a gente ver, por exemplo, aí a Mariah com a Whitney sendo, por exemplo, atacadas e criado uma rivalidade entre as duas. A Britney com a Christina Aguilera tendo uma rivalidade também criada entre as duas, entende? E muitas vezes as criações desse tipo de coisa são feitas pelas próprias gravadoras com consciência dos artistas, o que é mais louco. Por quê? Quando os artistas têm consciência dessas rivalidades que vão ser criadas com o nome deles, isso gera um mega engajamento. Por quê? Ao mesmo tempo que existe essa briga, essa treta, essa coisa para todo mundo ler e procurar e afins, existe os dois artistas lançando álbuns, criando eras, fazendo grandes tours e o nome delas sendo impulsionados também por outros aspectos. Então você pensa, isso é uma máquina de dinheiro violenta, entendeu? Então muita gente aproveitou desse lado bom das fics para poder fazer carreiras em cima disso, entende? A gente pega, por exemplo, ali nos anos 2000, quando aquele blogueiro de Chernobyl, o Paris Hilton, tinha aquele blog tóxico dele, quantas pessoas a gente nunca viu
passar por ali e desenvolver uma carreira a partir daquele momento, já que ele tinha o blog mais visto do mundo, né? Ele foi tipo o pioneiro no quesito de ser blogueiro, né? Então você pensa, a gente teve o sextape, por exemplo, da Paris Hilton passando ali, o sextape da Kim Kardashian passando ali, aí daquele sextape as pessoas já inventaram mais uma história aqui, que colou o público do sextape já naquela outra história, que inventou outra aqui, que inventou outra aqui, e assim esse povo foi construindo a carreira deles, entende? Então vocês param pra ver o quanto é louco esse universo também das fics em poder costurar histórias com outras coisas que já são existentes, que são assim, fatos malucos, entende? Então também tem esse outro lado da pessoa poder utilizar para se promover violentamente. A gente teve, por exemplo, aí um vídeo super viral lá no Twitter da, se não me engano, o nome dela é Jennifer Prioli, né? E ela era youtuber e ela fazia uns vídeos assim com conteúdo mais de deboche mesmo, entende? Ela não fazia um negócio pra atacar as pessoas, nem falar o seu negócio é ruim, é isso e aquilo. Ela falava de uma forma que você percebia que ela tava debochando. E um vídeo dela ficou bem viralizado nesse final de semana, que foi sobre as fics da Lady Gaga, que inclusive eu morri de rir, porque tipo assim, quando a gente vê essa história colocada de uma forma que a gente vê a Lady Gaga falando com aquele jeito todo sério dela, ela virando e falando assim: eu lembro que eu tava na escola, olha só pra você ver a interpretação. Eu lembro que eu tava na escola e de repente eu ouvi um barulho. Eu olhei para a janela e vi de repente o World Trade Center em chamas. Eu segurei na mão da minha melhor amiga enquanto olhávamos tudo aquilo caindo e vindo ao chão. Isso é uma imagem de filme, entendeu? Agora, quando você pega a pessoa virando e falando assim, Lady Gaga falando que viu a Torre Gêmea cair segurando a mão da amiga, entendeu, gente? Então, assim, a gente percebe que há também esse teor de deboche do outro lado que algumas pessoas interpretam de forma ruim, mas eu acho que a gente tem que entender, gente, que pro momento que a Gaga fez aquilo, foi um excelente marco de promoção para ela, independente de ser verdade ou mentira. Entende? Foi um excelente uso que ela fez. Inclusive, o fato da fibromialgia dela, que é uma doença muito séria, que impediu ela, inclusive, de vir no Rock in Rio, né, com a turnê do Joanne, as pessoas na época falavam que a Lady Gaga não tinha fibromialgia e que isso era uma coisa simplesmente que ela tinha na família dela, né? Porém, a gente percebe que realmente ela tinha fibromialgia e ela faz os tratamentos alternativos em relação a isso. Tanto que a gente vê ela tomando banho de gelo e afins. Então, na época, isso foi tratado como fic, serviu para vender, mas hoje a gente vê que o negócio é verdade e educa muita gente. Imagina se tivesse feito isso na época do Michael Jackson com o vitiligo, entende? O quanto não seria positivo para uma população inteira que é tão discriminada por ter a doença e que acaba assim sendo colocada de lado na sociedade por puro preconceito, se as pessoas fossem educadas que aquilo não é uma coisa transmissível, que é uma coisa realmente que a pessoa tem de forma hereditária, enfim, entende? Então, se tivesse mais essa educação nesse ponto, com toda certeza, as pessoas não teriam tanto preconceito como tiveram, por exemplo, com o Michael na época, que falaram apenas que ele descoloria a pele porque ele não queria ser negro. Poder concluir, gente, porque eu não acho que esse vídeo tem que ficar tão grande, a gente analisa que essas conversões de publicidade desse tipo de fics à forma positiva dos artistas, a gente percebe que isso faz com que as carreiras durem muito mais tempo, né? Infelizmente, a gente sabe que as pessoas hoje em dia, elas não consomem somente a música, elas também consomem a imagem do artista. E muitas vezes essa imagem do artista não é a mesma coisa que a gente encontra na música. Então, quando a gente vê uma imagem que ela é recheada de polêmicas, que ela desperta aquela curiosidade na gente, você pode ter certeza que sobressai muito mais a música e que as pessoas ficam muito mais interessadas nesse aspecto do que literalmente se o artista está lançando bons álbuns ou não. Entende? Então você percebe que essa máquina da fama, essa máquina do dinheiro, ela é massiva e ela ultrapassa todos os limites possíveis para simplesmente conseguir fazer com que o negócio renda
cada vez mais. Eu acho que a gente tem que aprender a interpretar esse aspecto das fics não como uma coisa ruim. A gente tem que aprender a interpretar isso como literalmente uma forma de publicidade. Afinal de contas, não existe publicidade boa ou publicidade ruim. Existe publicidade. Tudo que te torna público e te faz ficar cada vez mais visto pela sociedade deve ser trabalhado da melhor forma possível para você conseguir cada vez mais se consolidar como artista ou como, enfim, personalidade, enfim, o que a pessoa ali tem a vontade de ser ou ter, entende? Então eu acho que isso é uma coisa assim que a gente tem que aprender a analisar diferente, gente, e não levar tão a sério essas coisas a ponto da gente brigar por isso ou querer julgar o caráter da outra pessoa baseado numa coisa que tem total efeito midiático. A gente nunca vai conhecer internamente quem são as pessoas de verdade. Nós conhecemos o que eles vendem pra gente, o que eles têm a vontade que nós sabemos que é verdade sobre eles. É isso que eles fazem. A gente esperar assim que o artista vai sentar aqui na nossa mesa e contar as histórias de vida dele como ele realmente viveu, isso não vai acontecer. Então eu acho que a gente tem que aprender a ser mais leve também nas nossas interpretações e não levar tudo tão ao pé da letra a ponto de achar que isso tenha que se tornar uma coisa tóxica e destrutiva, tá bom? Esse daí foi o nosso vídeo, eu espero que vocês gostem. Agora quero perguntar para vocês quais as fics que vocês mais ficaram chocados sobre os seus artistas favoritos. E também comenta aqui o que vocês acham desse tema sobre o lado bom das fics, que eu quero saber, tá bom? É muito importante ter você comentando aqui, porque ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas e também eu saber o que vocês estão pensando sobre o assunto e assim, eu conhecer mais também sobre você, ok? Então, ó, um beijo gigantesco pra você e até o próximo vídeo nosso aí.